Olá, alma querida. Seja muito bem-vinda ao Histórias Alma, menos um cantinho especial, onde cada história toca o coração e desperta emoções profundas. Se você ama narrativas cheias de sentimento, reviravoltas e alma, este canal é para você. Se inscreva no canal, ative o sininho e venha viver essas histórias comigo, com todo o amor. Rachel Morgan era uma jovem que havia acabado de se formar com as mais altas honras em farmácia comunitária, em uma pequena universidade nos arredores de Nova York. Para muitos, essa conquista seria um trampolim seguro para o sucesso. Para ela, era apenas o início de uma jornada difícil e imprevisível. Seu pai havia falecido no primeiro ano de faculdade, deixando sobre seus ombros o peso de sustentar a família. Rachel se tornou o único pilar financeiro da casa, equilibrando aulas e múltiplos empregos de meio período para cuidar da mãe, Suzanne, que sofria de uma grave doença cardíaca crônica, e do irmão mais novo, Ethan, de apenas 10 anos. Ela acreditava que, com esforço suficiente, a vida melhoraria, mas a realidade era dura e implacável. Cada dólar conquistado vinha acompanhado de suor, lágrimas e o desgaste silencioso de sua juventude. Ainda assim, ela jamais desistiu. Havia jurado a si mesma que tiraria a família da pobreza. O que não imaginava era que a reviravolta de sua vida não viria dos seus próprios planos, mas de um desconhecido e de uma proposta que soava impossível de acreditar. Numa tarde de setembro, Rachel pedalava pela cidade, entregando medicamentos sob encomenda. Parou em um pequeno parque para recuperar o fôlego e comer o almoço frio que trouxera de casa. Ao lado dela estava Samantha Blake, sua colega de quarto, espirituosa, de língua afiada, mas com uma habilidade especial para levantar o ânimo de Rachel. Você já sentiu que, por mais que se esforce, nunca consegue escapar da pobreza? Perguntou Rachel, mordendo um sanduíche duro e sem sabor. Sam ia responder, quando um som súbito interrompeu a conversa. Uma tosse intensa, quase desesperada, ecoou a poucos metros dali. Um idoso engasgava, depois de colocar uma pastilha inteira na boca sem mastigar. Rachel reagiu no mesmo instante. Correu até ele, ofereceu água e lhe deu leves tapas nas costas, até que conseguisse respirar normalmente. Obrigado. Mocinha menos, disse ele, ainda recuperando o fôlego. Foi descuido meu. Acho que estava com fome demais para pensar. Rachel sorriu, aliviada. Melhor comer devagar. E nada de doces desse jeito da próxima vez. O velho riu baixo, mas em seus olhos havia um brilho curioso, quase enigmático. E o que você faz da vida? Farmacêutica? Recém-formada. Desempregada menos, respondeu ela, meio em tom de brincadeira. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou com uma seriedade inesperada. Se tivesse a chance de mudar completamente sua vida agora, você aceitaria? Rachel e Sam se entreolharam, confusas. Antes que pudessem perguntar mais, o homem tirou um cartão de visitas elegante do bolso e o entregou a Rachel. Meu nome é William Carter. Sou dono de uma das maiores corporações de saúde do país. Se estiver aberta a uma oferta que pode transformar tudo, me ligue. E, sem mais explicações, ele se afastou, deixando as duas paralisadas. O cartão ainda estava quente na mão de Rachel. O nome nele estampado correspondia exatamente ao do fundador de uma rede de hospitais privados de altíssimo padrão em todo o estado. Rachel se virou para Sam, com o coração acelerado. Era como se algo muito maior do que ela jamais poderia imaginar tivesse acabado de bater à sua porta. Ela nunca pensou que teria coragem de fazer aquela ligação. Mas 3 dias depois, estava sentada no escritório impecável de William Carter, encarando os olhos calmos do velho homem. Ele não perdeu tempo. Foi direto ao ponto. Queria que Rachel se casasse com seu neto, James Carter, um engenheiro de software de sucesso.
conhecido por ter desenvolvido o primeiro sistema inteligente de gestão hospitalar do estado. Se aceitasse, ela receberia $3 milhões e apoio financeiro vitalício para sua família. William deixou claro que ter um filho não era obrigatório, mas acrescentou, sem rodeios, se acabarem tendo um, melhor ainda. Rachel ficou furiosa. Não era uma mercadoria a ser negociada, mas a raiva cedeu quando ela olhou para a mãe, inconsciente, na penumbra fria de um quarto de hospital, e para Ethan, faltando a aula de educação física porque não tinha um par de tênis decente. O peso da realidade esmagou seu orgulho. Dias depois, ela disse sim. O casamento foi rápido, realizado no cartório. James não falou muito, apenas assentiu friamente enquanto assinava os papéis. Era do tipo reservado, claramente insatisfeito com o arranjo. Naquela mesma noite, ele empurrou uma mala para outro quarto. Rachel não se surpreendeu. Estava preparada para viver como estranhos. Você está aqui pelo dinheiro. Não preciso fingir ser simpático, disse ele, com frieza. Rachel não rebateu. Silenciosamente, desempacotou suas coisas e dividiu o espaço, sem discutir. Mas a vida sob o mesmo teto tem maneiras curiosas de criar momentos inesperados. Numa noite, Rachel adoeceu com febre alta. James, mesmo no meio de uma reunião online, largou tudo para trazer-lhe água e remédios, cuidando dela com uma delicadeza que contrastava com seu tom habitual. Não tem medo de pegar a minha gripe? Murmurou ela. Só não quero ser acusado de deixar minha esposa morrer debaixo do meu teto, respondeu, tentando soar distante, mas o olhar denunciava preocupação genuína. Eles continuaram brigando por coisas banais. Temperatura do ar-condicionado, comida salgada. Demais. Mas por baixo dessas discussões diárias, algo mais suave começava a germinar. Rachel nunca pediu carinho, queria apenas respeito. Mas, a cada pequeno gesto de James, deixar vitaminas ao lado da cama, pedir comida do restaurante que ela mais gostava, ou simplesmente esperar acordado até ela chegar tarde. Seu coração se agitava um pouco mais. Ela não sabia se era amor, mas tinha certeza de que James não era tão frio quanto aparentava. Talvez ele também estivesse travando suas próprias batalhas por dentro. Naquela noite, o ar estava fresco e limpo. Rachel se sentou sozinha em uma velha cadeira de madeira, no quintal da mansão, segurando uma xícara de chá quente. Seus olhos acompanhavam silenciosamente a lua, parcialmente escondida pelas folhas que se moviam ao vento. Depois de um dia longo, aquele era seu raro momento para simplesmente respirar. O leve rangido da porta a fez-se virar. James surgiu, com uma garrafa de vinho tinto já aberta na mão. Não disse nada de imediato, menos apenas se sentou diante dela e serviu-se de uma taça. Uma taça queer rampuco? Perguntou James, num tom baixo. Rachel assentiu. Só um pouco. Sou péssima para beber. O silêncio se instalou entre eles. Apenas o vento suave e o tilintar leve do vidro quebravam a quietude. Não esperava me sentir tão cansado, disse James por fim, o olhar distante. Quando criança, eu sempre achei que, se fosse inteligente o bastante copas o suficiente, nunca sentiria solidão. Rachel o encarou em silêncio. Eu conheço essa sensação. Toda vez que penso em desistir, digo a mim mesma, aguente, só mais um pouco. Ninguém vai aparecer para te salvar. Ele soltou um riso curto, sem alegria. Seus olhares se encontraram pela primeira vez, sem sarcasmo, sem barreiras. James se inclinou levemente, os dedos roçando nos dela. Rachel murmurou. Ela não recuou. Sob a brisa da noite, James se aproximou e a beijou, devagar, com cuidado, como se tivesse medo de ultrapassar um limite. Mas Rachel não o fechou os olhos e permitiu-se ser suave,
apenas por uma vez. Aquela noite, eles não dormiram em quartos separados. Na manhã seguinte, Rachel acordou nos braços dele. A luz do sol atravessava as cortinas, fazendo-a semicerrar os olhos. Um instante de confusão passou por seu rosto ao perceber onde estava menos a cabeça apoiada no peito dele. Ambos sob o mesmo cobertor, o braço de James envolvendo-a levemente. Mesmo adormecido, ela se mexeu de leve, e nesse momento, James despertou. Não disse nada, apenas ouou, sem frieza, sem constrangimento, menos como se também tentasse compreender o que havia acontecido. Nenhum dos dois mencionou a noite anterior à vida sagrada, ocupada, cuidadosa, evitando olhares prolongados. Mas algo havia mudado em silêncio. Algumas semanas depois, Rachel começou a sentir náuseas pela manhã. Atribuiu ao estresse, até que um dia, enquanto organizava medicamentos em casa, congelou. O coração desacelerou ao perceber que sua menstruação estava atrasada. Mais de 2 semanas, naquela noite comprou um teste de gravidez e trancou-se no banheiro. 2 linhas cor-de-rosa surgiram, nítidas. Rachel sentou-se no chão, o coração batendo forte. Não sabia se estava com medo ou sobrecarregada. A maternidade nunca fizera parte do plano, especialmente em um casamento assim. Sem a promessa de amor. Naquela tarde, ela tinha ido ao médico e trazia na bolsa a primeira ultrassonografia. Quando James voltou para casa, Rachel o esperava. Na sala, segurando firme a pequena imagem em preto e branco. Precisamos conversar, disse a voz baixa. James parou, depois se sentou diante dela. Eu estou grávida, falou, colocando o papel sobre a mesa. Ele olhou para a imagem. A reação não foi a que Rachel esperava, menos nada de pânico ou frustração. Algo em sua expressão se suavizou e então surgiu um sorriso pequeno, mas genuíno. Vamos ter um bebê. Rachel assentiu, os olhos ligeiramente marejados. Não sei como você se sente sobre isso. Só achei que deveria saber. James estendeu a mão e segurou a dela. Não sei se serei um bom pai, mas sei de uma coisa. Eu não vou embora. Não agora. A gravidez mudou Rachel, mas mudou James ainda mais. Ele passou a ser mais cuidadoso, mais atento, reparando até nos menores detalhes, todos os dias. James verificava se Rachel tinha tomado as vitaminas. Pedia ao chefe para não preparar nada que pudesse ser arriscado para a gravidez. Nenhum dos dois falava abertamente sobre seus sentimentos, mas, a cada pequeno gesto de cuidado, o coração de Rachel amolecia em silêncio. Começavam a parecer uma verdadeira família. Mas aquela felicidade durou pouco, com 7 meses de gestação. Numa noite, Rachel de repente levou as mãos ao ventre. O rosto perdeu toda a cor. Um fio de sangue escorreu por suas pernas. James correu até ela, ergueu-a nos braços e gritou pelo motorista. Foram levados às pressas para o hospital mais próximo. Assim que Rachel foi levada para uma cirurgia de emergência, um médico chamou James para uma sala de consulta. O rosto do médico era grave. Ela está sofrendo um descolamento severo da placenta. Se não operarmos agora, mãe e bebê estarão em risco. Mas o bebê é prematuro. Os pulmões ainda não se desenvolveram totalmente. Precisamos saber se o pior acontecer. Quem devemos priorizar? A pergunta atingiu James como uma lâmina no peito. Não. Não pode ser. Os dois não podem estar em perigo. Gaguejou. Vamos fazer o possível para salvar ambos. Mas preciso saber, em caso de emergência. James ficou imóvel. As mãos tremiam ao lado do corpo. A respiração encurtou. Sua mente se encheu de lembranças, o primeiro sorriso dela, as noites silenciosas no quintal, o som do riso dela, até a maneira como zombava de seu rosto sério. A garganta fechou, mas por fim, com a voz quebrada pelo medo e pelo amor, ele sussurrou: "Salve ela."
Salve a Rachel primeiro. O tempo parecia arrastar-se. Quando o médico finalmente saiu, horas depois, James saltou da cadeira. Oh, Rostow. Cirurgião estava coberto de suor, mas seus olhos brilhavam. Eles estão estáveis. Ela lutou muito. O bebê está fraco, mas reagindo bem. Vamos monitorá-lo na UTI neonatal. James desabou em lágrimas. Não se importou com quem estava ao redor. Não se importou em ser visto chorando. Quando Rachel acordou, ele estava ao lado da cama, segurando firmemente sua mão. O médico disse que você me escolheu. Em vez do baba, ela murmurou, os olhos úmidos. James beijou o dorso da mão dela. Eu sabia que você não desistiria. E eu não consigo imaginar um mundo sem você. Você é minha família. Você é tudo. Rachel chorou, não de dor, nem de medo, mas porque pela primeira vez alguém a havia escolhido. Não pelo que ela podia oferecer ou pelo que suportou, mas simplesmente porque ela importava. 8 semanas depois, Rachel deixou o hospital. Caminhava com passos mais silenciosos, mas com o coração mais alto. Já não era apenas uma sobrevivente. Agora era mãe, esposa e, pela primeira vez, alguém com um futuro no qual ousava acreditar. O bebê, nascido prematuro, frágil mas resistente, permaneceu sob cuidados na unidade de TI neonatal. James lhe deu o nome de Caleb James Carter, carinhosamente chamado de CJ, um nome que significava presente de Deus. Todas as manhãs, Rachel se sentava ao lado da incubadora, sussurrando histórias para o filho sobre seus muffins favoritos, o cachorrinho que um dia ele teria e os sonhos que ela um dia pensou serem inalcançáveis. James, como sempre, não dizia muito. Ele costumava ficar atrás dela em silêncio, observando o pequeno CJ respirar. Às vezes, porém, pressionava a mão suavemente contra o vidro e murmurava: "Papai está aqui", quando o CJ finalmente ficou forte o suficiente para ir para casa. Toda a mansão ganhou vida. Susan, a mãe de Rachel, chorou de alegria ao segurar o neto pela primeira vez. Ethan, agora um garoto cheio de energia, colou orgulhosamente um cartaz de bem-vindo na porta da geladeira e desenhou uma imagem da nova família de 3 Rachel e James. Decidiram realizar um pequeno casamento na igreja, menos sem contratos. Sam ou Brigax, apenas 2 pessoas que haviam atravessado a dor, aprendido o valor do respeito e escolhido uma outra de verdade. A cerimônia aconteceu em uma tranquila tarde de outono. Entre os poucos convidados, na primeira fila, estava uma presença especial. William Carter, o idoso que silenciosamente havia iniciado todo aquele destino. Após o sim, William aproximou-se lentamente e segurou a mão de Rachel menos a mesma jovem que, um dia, entregava remédios em uma bicicleta velha. Você não me decepcionou, disse ele, com orgulho na voz. Mas mais do que força, você ensinou meu neto teimoso a amar. Rachel apertou sua mão, emocionada. Eu nem sei como agradecer. Se o Senhor não tivesse me dado aquela chance. Eu não dei, interrompeu William, com um sorriso suave. Você conquistou. Milagre veio do seu sacrifício e da sua coragem. Eles se abraçaram breve, mas de forma que dispensava palavras. Quando William se afastou, Rachel o acompanhou com o olhar, agradecendo em silêncio a estranha reviravolta do destino que os uniu. Naquela noite, no quintal, o mesmo lugar onde haviam trocado o primeiro beijo, James segurava CJ nos braços. Rachel, sentada na varanda, bebia seu chá de ervas, com um olhar cheio de serenidade. A dor do passado agora era apenas uma brisa distante. O que restava era paz. Um dia, ela já havia se perguntado: será que todos os sacrifícios valeram a pena? Agora, olhando para o bebê sorrindo
E para o homem que um dia pareceu sem coração, fazendo caretas bobas para calmá-lo, ela entendeu. Cada dificuldade, cada lágrima, havia trazido até ali menos a um novo começo, a uma família verdadeira. E uma certeza passou a viver em seu coração. A vida nem sempre nos dá o que pedimos, mas às vezes nos dá exatamente o que precisamos, da forma mais inesperada.